Hoje nós vamos de razão e fantasia. E nós podemos encontrar esse tema aqui, ó, em O Quebra-Nozes. Não estamos no Natal, estamos bem longe disso, porque esse é o Quebra-Nozes, assim como o balé, fica super quente nessa época do ano. Mas conosco aqui não tem isso, né, pessoal? Pra gente é indiferente, né? Quando a coisa é boa, qualquer hora é hora, tá? Dito isto, eu tô com um livro aqui da editora Zahar, que eu gosto muito, é um livro pequenininho, capa dura. Eu tenho outros aqui da editora e eu gosto muito, de verdade. Eu super indico aí, se você tiver interesse. Mas aqui a gente tem duas histórias. É a história do Hoffmann, que é a história original, o Quebra-Nozes e o Rei dos Camundongos. E você tem também a adaptação para o francês, né, em 1844, né, do Alexandre Dumas. Mas o que eu vou falar aqui, que a gente vai comentar aqui, é a original do Hoffmann. Mas antes da gente entrar em qualquer assunto, né, da história propriamente dito, é importante a gente, né, tá alinhado nessa, que vai ajudar muito nessa questão da razão e da fantasia. Porque o Hoffmann, ele faz parte do romantismo alemão, que foi a raiz, né, dessa escola literária. E o romantismo, né, o que ele está querendo? O Hoffmann, quando ele escreve isso daqui, ele está querendo dar identidade para o povo alemão, que estava muito dividido nessa época. E isso é uma característica do romantismo. Se você for pegar essa escola e for pegar um livro de determinado país, todo país vai ter a sua literatura romântica, que vai trazer um dos pontos, essa identidade para o povo, que estava muito distante, estava ficando distante nessa época. E um outro ponto, essa questão da fantasia, da subjetividade, do invisível. É porque as pessoas estão querendo, isso reverbera até hoje, né? Porque a gente estava vindo do iluminismo, onde você tinha tudo era a razão, tudo era a lógica, tudo era respondido com a ciência. Ninguém está falando o contrário daqui, tá? Mas era o que estava acontecendo na época. Então, você tem, é como se fosse escrever diferente disso, é você dar um respiro e uma resposta a tudo isso. Que você não pode encontrar todas as suas respostas exclusivamente pensando logicamente, usando a sua razão. Você precisa também ter essa visão, ter em mente, ter dentro de si o invisível, o transcendental, a fantasia, né? Então, tudo isso ele quer mostrar aqui. Então, quando você tá com isso em mente, quando você lê esse livro, as coisas tendem a ser mais fáceis, certo? Desculpa. Bom, e dito isso, o que a gente pode falar também? O Hoffmann, ele vai escrever de uma maneira muito mais sombria. Não chega a ser um gótico, mas tem aspectos, né? Você vai ver lá dos personagens, umas coisas meio feias, né? Bebe um pouco do gótico, mas não chega a ser gótico. É tipo o Edgar Allan Poe, né? Que tem aquela coisa do feio, do estranho. Aqui você vai enxergar muito isso também. E uma outra coisa é que o Alexandre Dumas já é o contrário. A adaptação dele é totalmente melosa, que eu até nem gosto, vou ser bem sincero para vocês. Eu prefiro, portanto eu vou falar aqui do Hoffmann mesmo. Mas ele pega e adocica muito essa história. E não é à toa, né, que é tipo os contos de fadas, que a Disney pega esses contos, né, ela transforma dessa maneira muito doce, e aí às vezes eu acho até um desserviço, porque quando as crianças vão ler esses contos aqui, o original, elas meio que têm uma aversão, elas rechaçam, porque elas são acostumadas com aquela outra coisa mais fofinha. E os contos de fadas, os reais mesmos, os que servem de inspiração para esses da Disney, eles são muito mais assim, medonhos, né? Justamente eram feitos para causar impacto e medo nas crianças. Mas enfim, então vamos lá. A história, né, começa no Natal, na véspera de Natal, as crianças esperando para ganhar os seus presentes. E aí já começa uma coisa interessante, porque elas ficam falando o que elas querem ganhar. E aí a irmã mais velha fala assim, aí já tem uma questão do Hoffmann querendo mostrar pra gente, ó, que eu percebi. A irmã fala assim, crianças, vocês não devem ficar escolhendo o presente, porque quem manda o presente é o menino Jesus, é o Cristo Santo, por intermédio dos pais. E é ele que vai decidir o que vocês merecem ganhar, de acordo com quem vocês são, do que vocês estão precisando no momento.
Então aí ele já coloca essa visão que é do invisível, né, certo? De que existe algo além dessa razão, dessa coisa terrena e como é que fala? E mundana aqui. Existe algo diferente. Ele já meteu, já colocou aqui Cristo Santo. Então é uma coisa para a gente pensar também, certo? Feito isso, tem outra personagem que é o padrinho Drosselmayer deles, que é um personagem que é um desembargador, mas ele é uma pessoa super inventiva, ele faz brinquedos super assim diferentes, que as crianças não podem nem brincar, que os pais pegam esses presentes e colocam numa cristaleira lá em cima para as crianças nem usarem. As crianças nem gostam porque eles gostam de brincar, né? Então eles ficam na expectativa, mas assim, sendo bem sincero, os presentes que eles mais gostam são aqueles que eles ganham dos pais, que eles podem brincar, destruir. Criança, né? Sendo criança. E aí chega a noite de Natal, eles ganham os presentes, mas o presente que mais chama a atenção, principalmente da personagem principal, que é a Marie, é o quebra-nozes, que é um bonequinho que estava lá escondido, que ela olhou, pegou, se afeiçoou logo de primeira, mas era um bonequinho estranho, tinha um cabeção, umas pernas esmirradinhas, um sorriso de orelha a orelha. Era uma figura meio assustadora, tinha um olho meio arregalado. E ela ficou, mas na hora ela achou, teve um sentimento bom quando ela olhou para aquele boneco. Ela até pensou no tio dela, no Drosselmayer, no padrinho Drosselmayer. Porque o padrinho também era uma pessoa estranha. Ele tinha uma peruca de vidro, ele tinha um olho meio arregalado, tinha um tapa-olho. Era uma pessoa extremamente esquisita. Mas ela gostava muito do padrinho, daí ela pensou, mas o padrinho também ele é estranho, né? E eu gosto do padrinho. Eu também gostei desse aqui, apesar dele ser feio, né? Então, não tem problema ele ser feio. Então ela gosta dele, não é pela beleza, foi algo mais profundo, mais intrínseco, certo? Isso também é uma coisa interessante também que ele tá mostrando aí pra gente. Tá, daí ele ganha esse presente e ela pergunta ao pai, e é um quebra-nozes. E ela é super cuidadosa, né? Ela bota nozes pequenininhas, né? Pra cuidar do quebra-nozes, né? Porque isso é uma coisa muito típica alemã também, das crianças ganharem esses quebra-nozes. Daí o irmão, que é virado nos 600, vem com as nozes mais duras, essas maiores, faz uma melancia, põe na boca do quebra-nozes. E o que aconteceu? Já era de se esperar, o quebra-nozes quebrou. E ela a Marie ficou muito chateada, muito triste, né? Então foi todo mundo dormir e ela ficou lá ainda. Daí ela pediu para a mãe para ficar lá na sala de brinquedos, para ela arrumar os brinquedinhos dela. E a mãe deixou, porque ela era muito obediente. Ela não ia destruir nada, não tinha porquê. Então a mãe permitiu isso para ela. E era véspera de Natal, né? Então não tinha problema. Daí, quando é mais ou menos por volta da meia-noite, começa a acontecer algo estranho ali no quarto. Começa a surgir um monte de camundongos. O tio dela, o padrinho Drosselmayer, estava em cima do relógio da coruja lá. E os bonecos dela, né, os soldados do irmão, as bonecas, o próprio quebra-nozes, começam a ganhar vida. E aí surge, né, o rei dos camundongos, que é o rei dos camundongos, ele tem 7 coroas, né? Isso aí também é bem simbólico se você for olhar nas Sagradas Escrituras. E vocês são pessoas inteligentes, vão ligar uma com a outra do que o Hoffman está querendo mostrar também, né? Então começam e fica todo mundo criando uma espécie de batalha entre o rei dos camundongos com a sua galera, os camundongos, e o quebra-nozes liderando desse lado, com todos os outros bonecos, os soldados, as bonecas que ganharam vida. E começa aquela guerra. A Marie, ela fica extremamente chocada e assustada, não tá entendendo nada que tá acontecendo, tem muito medo, mas ela tá torcendo pelo quebra-nozes, obviamente. E acontece um determinado momento que os soldados aqui do quebra-nozes, eles se acovardam e eles vão embora. E o quebra-nozes, ele fica meio que quase sozinho, ele tá acontecendo alguma coisa, parece que ele vai perder. Que o camundongo, o rei dos camundongos, vai pegar ele. Aí a Marie vê isso e ela fala assim, cara, eu tenho que ajudar ele. Ela pega o sapato dele e taca no rei dos camundongos. Nisso que ela taca, ela desmaia. Só que antes dela desmaiar, né, aconteceu algo que eu não contei pra vocês. Ela bateu com o braço, né, com as costas, sei lá, na cristaleira, e ela quebrou o vidro e ela se machucou e começou a sangrar. Tá? E aí ela vai, joga o sapato, ela desmaia. Daí ela vai, acorda, ela tá em volta, tá o pai, tá a mãe, tá o médico, o quarto dela tá todo, né, todo bagunçado pelo que aconteceu. Ela começa a contar para todo mundo o que aconteceu, ninguém acredita nela.
O quebra-nós, tá todos os bonecos lá quietinho de novo, no armário, todo mundo doido. Mas ninguém acredita nela, tá aí, ó, todo mundo tá falando. Porque, né, é todo mundo da razão, todo mundo falando, minha filha, você tá ficando louca? Isso não pode ter acontecido. Cadê a lógica disso tudo? Boneco brigando, camundongo? Não faz sentido. O médico disse que gente, fiquem calmos que é a febre. Ela tá com febre e ela tá delirando. Então, nesse nível do negócio que ele, entendeu? Como é que tá ficando bom o negócio, né? Então, e com isso tudo, ninguém acredita nela. Daí chega o padrinho, né? O Drosselmayer, que tá metido nessa história toda e fala assim, contar pra você, para o Fritz e pra ela, pros dois irmãos. Eu vou contar pra vocês a real história desse quebra-nozes. Porque o quebra-nozes, ele recebeu uma maldição. E ele, para quebrar essa maldição, ele precisa o quê? Ele precisa destruir o rei do camundongo. O rei dos camundongos. Ele precisa destruir esse rei dos camundongos e e que alguém se apaixone por ele, mas que seja uma pessoa pura, de bom coração, e que seja uma pessoa que se apaixone por quem ele é. Vocês já ouviram essa história em algum lugar, né? Um outro conto de fadas aí que conta muito sobre isso, né? Aqui, o Quebra-Nós não é bem um conto de fadas, mas vocês já ouviram sobre essa história, né? Se apaixonar, tirar feitiço, se apaixonar pela pessoa feia, blá, 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 enfim, reflita. Mas, enfim, daí, então ele vai contar essa história, que é a história da noz e cascadura. Que é a história que tinha uma princesa, que essa princesa recebeu uma maldição, porque os pais delas, que eram reis, eles estavam, né, iam fazer um banquete, então eles fizeram um grande banquete de linguiça, né, muito alemão isso, linguiça e toucinho, só que o toucinho, né, a dona camundongora, ela comeu todos os toucinhos lá, e o rei, né, do palácio, né, que era pai da princesa, ele ficou super bravo, né, por ela ter comido todos os toucinhos, então ela foi e falou que teria que expulsar todos esses camundongos, né, do palácio. Com isso, ela chamou o relojoeiro, que era o padrinho Drosselmayer, chamou ele para fazer alguma coisa para destruir isso tudo. Daí ele inventou uma ratoeira. Com isso, ela é muito esperta. Ela falou, eu não vou, eu já sei que eu vou morrer, eu não vou cair em ratoeira nenhuma. Mas, em compensação, os filhos dela e toda a família, os compadres, comadres, todas elas caíram na ratoeira e todo mundo morreu. E ela ficou sozinha, ela ficou muito triste, mas também com muito desejo de vingança. E com isso ela falou para a rainha que ela ia jogar um feitiço, para ela tomar muito cuidado, para a filha dela. E dito e feito, foi isso que ela fez. Ela jogou um feitiço e ela transformou a menina, a criança, em uma quebra-nozes. Simples assim. E agora, eles ficaram assim, o pai e a mãe ficaram super assim, chocados. Como é que eu vou tirar esse feitiço dela agora? E para tirar esse feitiço, qual que era a história? Essa menina tinha que comer uma noz doce que estava dentro da noz de caracatu, que é uma noz super rígida, difícil de quebrar. Então já tem uma dificuldade, tem que ser uma noz específica e que é difícil de quebrar e só pode quebrar, tem uma coisa também, para tirar esse feitiço. Tem que ser um jovem que não tenha barba e que nunca tenha usado botas, ou seja, uma criança. E que uma vez que ele destrua essa noz, ela coma. Para terminar o feitiço, ele precisa andar de olhos fechados e dando 7 passos para trás. E aí tudo fica bem. Tá, eles conseguiram lá a noz, conseguiram o menino que ia quebrar, que era o sobrinho do Drosselmayer, conseguiu tudo isso. Só que na hora que ele estava lá pronto ele conseguiu quebrar a noz, tudo certo. Tudo tranquilo. Só que na hora que ele estava dando os 7 passos para trás, no 7º passo, quando ele vai meter o pé no chão, surge a dona Camundongora, estão lembrados? Que jogou o feitiço na princesa. Surge a dona Camundongora e ela é esmagada por ele, ela morre, né? Ela é destruída, mas antes dela morrer, ela fala assim, ela jogou o feitiço no menino, no sobrinho do Drosselmayer, e ele virou o quebra-nozes que a gente conhece, que a gente está conhecendo na história. E só que, para destruir esse feitiço, o que precisava? Ele tinha que destruir o filho dela, que é o rei dos camundongos, né, de 7 coroas na cabeça, e ele tinha que se apaixonar por ele, uma pessoa, né, de puro coração e que gostasse desde quem ele fosse. Entenderam agora toda a história? Então o padrinho Drosselmayer contou toda essa história. Aí a Marie, ela se caiu na real. Mas então essa de verdade é a história do quebra-nozes.
Por isso que ele está querendo destruir por isso dessa batalha. E ela vai ajudar ele, né? E aí acontece toda a história, que eu não vou contar aqui, tudo, né? Ele consegue destruir o rei dos camundongos. Ela também, né? No caso, ela gosta dele, de quem ele é, ele reconhece isso. Aí quando tudo, né? O feitiço acaba, ele chama ela, ele vai lá com ela no reino encantado, no reino de fantasia, no reino do pão de mel, muito alemão também, no reino do castelo de Marzipan. Eu até fiquei pensando, poxa, eu queria estar no castelo de Marzipan, que eu amo Marzipan. Queria estar lá, foi no castelo de Marzipan. Aí chegando lá, tem algo muito interessante, que eu até queria mostrar para vocês uma nuance aqui, né? Que eles estavam em várias cidades. Aí tinha uma cidade X lá que estava com muito movimento, com muito tumulto. Aí, de repente, alguém gritou, confeiteiro, confeiteiro. Aí, nisso que eles gritaram confeiteiro, todo mundo ficou em silêncio, né? Imediatamente. Daí, a Marie perguntou pro quebra-nós, mas por que todo mundo foi em silêncio? Todo mundo aceitou? Daí ele falou assim, confeiteiro aqui é o nome de uma força desconhecida, mas muito assustadora, que se acredita que seja capaz de fazer o que o bem entender de uma pessoa. É o destino que rege esse pequeno e alegre povo. E eles o temem a tal ponto que a simples menção do nome basta para silenciar um grande tumulto, como acaba de demonstrar o senhor prefeito. Cada qual deixa de pensar em assuntos terrenos, em encontrões e em galos na cabeça, e se volta para si mesmo, e se pergunta, o que é um ser humano e no que um ser humano pode se transformar? Aqui, né, é o Hoffmann mostrando pra gente de novo essa questão do invisível, né? Esse Deus temível, essa coisa. Ele tá falando de Deus aqui. Mas assim, é algo que ele tá querendo mostrar. Pode até nem ser que ele tá falando de Deus especificamente. Mas é algo assim, muito maior do que essa razão aqui que a gente está acostumado a ver com esses dois olhos, algo palpável. Porque existe. E não é no sentido de você ter medo desse desconhecido, não. É no sentido de respeito. Por exemplo, a natureza, isso tem em mim já muito certo. Se ela quiser, ela destrói tudo. Quando a gente tem essas tempestades, esses vendavais, eu sempre acho isso. Se ela quiser, ela destrói. Então, agora eu tenho medo da natureza? Não, eu não tenho medo. Eu tenho medo de Deus? Não, eu respeito. Entendeu? Eu reverencio. Então, é isso que ele quer mostrar aqui. Ele diz que ele quer mostrar aqui pra gente. Então, eu acho que eu termino por aqui, né, que foi suficiente, a gente já está no tempo longo, mas eu achei que é um livro, assim, é feito para criança, né, como o próprio Hoffmann fala, mas tem nuances que só o adulto consegue ver, né, eu acho dificilmente uma criança consegue enxergar certas coisas, vai depender da maturidade dessas crianças, mas ainda assim é muito difícil. Mas é um livro feito para crianças sim, portanto os protagonistas são crianças, mas nós adultos, né, é um livro, a gente também pode tirar muita coisa legal desse livro aqui. Então eu espero que vocês tenham gostado, né, aproveitem e nos vemos na próxima.